Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, Canal 11. Entrevistado dessa semana, já esteve aqui há algum tempo, 5 ou 6 meses. É sempre bom renovar, até porque está envolvido com uma área super importante da nossa Associação Comercial de Santos, que é a ACS Jovem. Daqui a pouco ele vai falar. Para você que está chegando agora, não assistiu outro programa, já vai saber, já vai ter detalhes do que é a ACS Jovem, um movimento que existe dentro da nossa associação comercial de grande importância, que procura principalmente revelar novas lideranças empresariais. E ele também trabalha com o pai, o Geraldo Perotti, na Mansueto Perotti, que cuida principalmente da área de abastecimento de navios. Antes da gente falar, nós vamos falar muito da CS Jovem, mas queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem, daqui a pouco nós vamos falar, tem uma iniciativa importante da CS Jovem, mas vamos aproveitá-lo. Nós estamos aí no meio, no auge talvez, entrando quase que na reta final da temporada de cruzeiros marítimos, que a cada ano cresce. Eu integro o Conselho de Autoridade Portuária e o CONSAD, que é o Conselho de Administração, e fala-se em 1 milhão de passageiros, entre embarques e desembarques. Foi boa a temporada? Como é que avaliação você faz, também como empresário da Mansueto Perotti, que cuida da área de abastecimento de navios, que avaliação você faz dessa temporada de cruzeiros? A gente está, na verdade, caminhando para o final da temporada, né? A gente já passou pelas datas críticas, que a gente chama, que são as festas de final de ano, Ano Novo e Natal, e o Carnaval, que acabou de acabar, né? Esses são os pontos críticos onde geralmente ocorrem as maiores dificuldades, vamos dizer. Por quê? Em função do grande movimento, função todo mundo quer Natal, Ano Novo e Carnaval. Em função de o comércio está, em sua grande maioria, fechado, então você tem dificuldade de atender emergências. Então, tanto os navios quanto as empresas que abastecem os navios, eles se preparam para passar por essas fases de festas, né? A gente fica de stand-by, o serviço... a gente redobra a atenção para evitar qualquer mal-entendido nessas épocas, né? A temporada, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Para os fornecedores locais, né, os fornecedores de navios... Os tradicionais. Seu pai, inclusive, abordou esse aspecto, a vinda de empresas de fora, né, Gustavo? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a gente era feliz e não sabia, né? Porque quando a gente Essa frase é rigorosamente verdadeira. Ela é um pouco clichê, mas é verdadeira. Não, mas é verdadeira, né? Os clichês são clichês positivos. Quando a gente tinha menos navios, o mercado despertava menos atenção, obviamente. Então, os grandes atacadistas de São Paulo, os grandes produtores, eles não tinham interesse em montar estruturas para atender os navios de cruzeiro diretamente. Então, os fornecedores locais, os tradicionais, eles faziam praticamente 100% dos atendimentos. Com o aumento do número de navios, a participação dos fornecedores tradicionais diminuiu. Parece até irônico, mas é verdade. Porque aumentou a escala e passou a se justificar para os grandes produtores, para os grandes distribuidores montarem estruturas para atender diretamente os navios. Então, hoje a gente tem mais navios, mas temos uma participação menor, né? Eu diria que a gente está num momento de transição ainda, porque existe espaço para todo mundo. O que eu quero dizer? Não vale a pena para um navio comprar de 15 pessoas diferentes. Ele compra a carne de quem produz a carne, compra o leite de quem produz o leite, compra a verdura de quem está no CEAGESP, porque o que acontece? Ele vai ter 15 pessoas para lidar, ele vai ter 15 notas fiscais para receber. Se ele tiver problema com 4 itens, ele vai ter que reclamar para 4 pessoas diferentes. Ao passo que quando ele centraliza isso para uma empresa tradicional da área, quer dizer, que é o nosso caso, ele centraliza o problema dele também. Ou seja, se ele tiver problema com palito de dente ou com o filé mignon, ele vai reclamar para a mesma pessoa. Ele vai lidar com uma pessoa só. Mais fácil, a relação é mais fácil. Sem dúvida, né? É óbvio que isso tem um custo. Mas vale a pena para ele pagar esse custo extra pelo serviço adicional do que ele ter que lidar com uma infinidade de fornecedores, uma infinidade de notas fiscais, uma infinidade de caminhões, até falando da parte logística, porque, lógico, se eu vendo tudo para o navio, eu consolido essa mercadoria em 1 ou 2 ou 3 ou 4 caminhões ou grandes carretas e entrego isso em muito menos caminhões do que eu... A logística é mais fácil, né? Do que vir um daqui, outro dali. Porque senão do sorvete leva um caminhão de sorvete, outro leva um caminhão de filé mignon, outro leva um caminhão de material de hotel, e assim vai. Quando você vê no costado do navio tem uma fila de
de 20 caminhões. Quer dizer, ao passo que quando você centraliza isso, você tem uma fila de 2, 3, 4 carretas no máximo. Né? Então, até sob esse ponto de vista, é óbvio que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas, lógico. Faz sentido, quer dizer, é uma coisa que... Você sente que a tendência ainda é crescer, esse turismo de passageiros, ou já estamos próximos do limite? Eu acho que existe espaço ainda para crescimento. Eu acho que o mercado brasileiro ele cresceu muito nos últimos anos. Isso, eu não sei dados de cabeça, mas eu sei que foram centenas de % que a gente cresceu nos últimos anos. Muito. Eu acho que praticamente. Você lembra dos primeiros que chegaram, o que era o Concais, Exato. que é o terminal de passageiros de Freire do Santinho, que era o Concais, e veja o que é o Concais hoje, com perspectiva de ampliação a cada ano. Exatamente. Né? Eu acho que existe muito espaço ainda, não na velocidade em que cresceu nos últimos anos, mas existe espaço para continuar crescendo. A gente tem alguns eventos importantes que vão ocorrer aí no Brasil nos próximos anos, que é a Olimpíadas e a Copa do Mundo. Apesar de não serem necessariamente em Santos, Santos vai acabar usufruindo alguma coisa também, nem que seja como porto estadia para alguns hotéis que vão, para alguns navios que vão fazer papel de hotel, enfim, existe uma série de projetos, você sabe melhor do que eu. Sim, sem dúvida. Até realinhamento do cais, é um dos grandes projetos da Codeste, justamente para aumentar a capacidade de atracação, para quem sabe, se o Santos for, por exemplo, uma subsede, com certeza os hotéis não suportarão. Nós tivemos um problema essa semana retrasada, não é nada com a sua área, mas você vive no meio. Sem dúvida. Envolvendo um navio da MSC, com pessoas que desembarcaram, uma vítima fatal. Você tem informação? O que aconteceu? O que eu tenho de informação foi vírus, mesmo tipo, o que eu tenho é o que eu li pelos jornais também. Infelizmente, a gente que lida, milita nesse ramo, a gente tem muito contato com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, enfim, com esses órgãos sanitários, né? E a gente sabe o quanto eles lutam para que esse tipo de evento não ocorra. Mas isso é uma coisa que foge ao controle das pessoas, né? Por se tratar de populações confinadas, a própria Anvisa usa esse termo, né? Isso. O navio é uma população confinada. Tem a gente está falando 3 mil pessoas? Mais, até 5 mil. 5 mil? Qualquer coisinha que ocorre num ambiente de população confinada, ela tende a se propagar. Exato. A reação é muito maior do que se fosse numa cidade aberta, enfim. Então, às vezes uma coisa pequena se transforma no que se transformou esse caso. E é lamentável, obviamente, né? Mas o que eu sei, como eu te disse, é o que eu acompanho pelos jornais também. Aliás, acho que ainda não foi nem confirmado qual foi o motivo, né? Parece que o Adolfo Lutz está analisando ainda, está investigando para ver. Exige perícia, uma série de coisas. Nós estamos no final do nosso primeiro bloco, depois, no segundo e terceiro, não vou falar sobre a nossa acesso e jogo, mas só por curiosidade. O que se consome mais num navio? Essa pergunta clássica, né? Olha, é o sorvete, é a carne, o que é que se consome mais? É a pizza, que eu sei que tem pizza 24 horas por dia? Não, eu acho que é fruta, viu? Se a gente for pensar em números absolutos, assim, números grandes que chamam a atenção, eu citaria as frutas. E vem tudo do CEAGESP? Vem tudo do CEAGESP. Algumas empresas do CEAGESP, hoje elas têm estruturas fora do CEAGESP, mas tudo começa pelo contato no CEAGESP, e esse contato te leva a algum centro de distribuição que não necessariamente é dentro do CEAGESP, mas que de qualquer maneira tem vínculo com o CEAGESP. O balanço de vocês, o balanço em termos de abastecimento, vocês só fazem depois da temporada, para saber se consumiram mais, consumiram menos. Mas o que você sentiu? O feeling diz o quê? Houve um consumo maior? Aumentou? Não, eu acho que manteve. Os navios hoje eles já têm mais ou menos uma... No começo, quando esses navios começaram a vir ao Brasil, eles usavam dados para se basear nas suas compras, dados das temporadas europeias ou das temporadas americanas, porque eles não tinham dados suficientes para se basear em temporadas anteriores no Brasil. Hoje não. Hoje, como a gente já tem esse mercado já praticamente consolidado e essas temporadas já estão se sucedendo há mais de 10 anos, eles já têm dados das temporadas anteriores e, portanto, o cálculo que eles fazem é muito mais aproximado do que era antigamente. Quer dizer, hoje ele sabe que numa temporada um navio para 3 mil pessoas consome X mil quilos de... Quando você tem histórico, tudo fica mais fácil. Exato. Nós vamos ter um intervalo comercial e no segundo bloco, nesse segundo bloco, também no terceiro, aí nós vamos falar especificamente da CS Jovem, mas eu não podia desperdiçar aqui a oportunidade de conversar um pouco sobre a temporada de navios, que é um dos grandes momentos que vive a cidade de Santos. Voltaremos em instantes.
ambiente físico, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero falar com você. Para você, a tarefa de ajudar é muito mais fácil. Sua ajuda é o que nos move. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Voltamos com o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11, aliás, reprise todo domingo também. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Acef Pierotti, tá vendo? Gustavo Acef Pierotti, ele que também é coordenador da ACS Jovem. Então agora vamos dedicar, falamos no primeiro bloco sobre a temporada de cruzeiros, na medida que ele trabalha na Mansueto Pierotti, uma das firmas mais tradicionais em termos de abastecimento de navios de passageiros, de carga também? Também, principalmente, aliás, eu diria... Tá vendo? Eu pensei que era só passageiro. Passageiro e carga, que agora só se fala passageiro, que é a grande, né, atração. Mas ele é coordenador da CS Jovem, está praticamente no meio do mandato já, né? Já. Então, para situar um pouco o nosso telespectador, Gustavo, o que é a CS Jovem? Bom, a CS Jovem é um programa que faz parte da Associação Comercial de Santos, que agrega jovens empreendedores vinculados à casa, ou seja, são jovens de 18 a 35 anos que têm algum vínculo com as empresas associadas à Associação Comercial de Santos, né? E a gente desenvolve projetos paralelos aos projetos da ACS, mas sempre, obviamente, visando apoiar também os projetos da Associação Comercial de Santos. Nós estamos no 4º ano de existência, é um núcleo relativamente recente. Se for comparar, então, com a história da Associação Comercial, que tem mais de 140 ontem, né? anos, né? 141, nasceu ontem, 141, né? nasceu ontem, é bebê ontem, ainda. É um bebê ainda. E a gente tem como principais objetivos fomentar o empreendedorismo na região, desenvolver novas lideranças jovens, né? Apesar de eu já estar com 35 anos, já não ser tão jovem assim, já estou no limite máximo. Não. Se 35 anos não for jovem, meu Deus do céu, pô. Para um empresário, vamos dizer que não é jovem, vai. Que é jovem, aliás. Para um empresário de 35 anos, é relativamente jovem. Se a gente vai falando em outras áreas, talvez não seja tanto, né? E também criar, evidentemente, networking, rede de relacionamento com grandes empresários e com as autoridades locais. E um 4º objetivo é apoiar as atividades da Associação Comercial de Santos. Quando você fala em empreendedorismo, o que é, para também situar o nosso telespectador? Empreendedorismo os empreendedores são as pessoas que empreendem, né? Iniciam um negócio, que buscam, a gente brinca, pular para o outro lado do balcão. Em vez de procurar emprego, é a pessoa que tenta montar o seu próprio negócio e gerar empregos para outras pessoas. Existe uma discussão muito grande se isso é uma coisa inata ou se isso é uma coisa que dá para você trabalhar na pessoa. Eu, particularmente, acho que é um híbrido disso. Você tem algumas características que a pessoa tem que ter, tem que nascer com ela, e tem algumas outras características que você pode trabalhar, né? Isso é fácil de comprovar, porque o Sebrae, a Endeavor, que são órgãos são entidades que apoiam o empreendedorismo, eles já fizeram uma série de estudos que mostram que o empreendedor ele tem uma série de características em comum. Então eles analisaram, por exemplo, grandes empreendedores que não necessariamente tinham estudo, mas que empreenderam, que montaram suas empresas, que foram bem-sucedidos, e eles mapearam essas pessoas e extraíram dessas pessoas uma série de características em comum, né, que essas pessoas têm e que os levaram ao sucesso. Então, por isso que dá para se trabalhar, quer dizer, a partir do momento que você mapeia essas características, você pode estudar isso, você pode tentar desenvolver isso numa pessoa que de repente tem uma grande ideia, mas seja fraca, por exemplo, na parte comercial, ou enfim,
e outros exemplos nesse sentido, né? Nesse aspecto é importante, e aliás é um grande parceiro nosso, a participação do SEBRAE. Sem dúvida. Ele fomenta o empreendedorismo, né? Uhum. Inclusive a figura do MEI, que é o microempreendedor individual, Exatamente. e eles dão um apoio, praticamente tudo gratuito, né? A esses jovens que querem empreender. Nesse aspecto, a relação com o SEBRAE é excelente. Excelente, eles são Aliás, grandes... desculpe, o gerente regional é o Paulo Sérgio Françosi, um grande amigo nosso, um grande parceiro. Paulo, que vai inclusive participar do nosso evento, que a gente vai falar ainda da Semana Jovem Empreendedor, já se prontificou a fazer parte de um dos painéis, e além disso o SEBRAE está nos apoiando, é um dos apoiadores do nosso evento, vai nos auxiliar com a parte de confecção de material gráfico. Enfim, quando você pensa em empreendedorismo, você não pode pensar sem associar o SEBRAE a qualquer tipo de iniciativa, porque eles são realmente um grande fomentador do empreendedorismo no nosso país. Vamos falar agora do nosso foco principal. Sim. É certo que a Semana do Jovem Empreendedor, ela acontece anualmente. Vamos falar, como é que é essa semana, o que significa essa Semana do Jovem Empreendedor, como é que ela funciona. Eu sei que o programa não está totalmente consolidado. Não, a gente ainda está em fase está fechando, né? Estamos alguns fechando. pontos. Mas o que é que essa Semana do Jovem Empreendedor, data local, como é que participa, enfim. Vamos fomentar isso. A Semana do Jovem Empreendedor é o carro-chefe do ano de gestão da ACS Jovem, né? Ela é uma semana de eventos que faz parte do calendário oficial da cidade de Santos, através de uma lei municipal que foi criada, que deu vida à Semana do Jovem Empreendedor, que é a Lei 2610, de 4 de março de 2009, o prefeito Papa criou essa lei. E ela ocorre sempre na segunda semana de março, né? É organizada pela ACS Jovem, que é o nosso núcleo, e conta com o apoio de algumas das principais universidades da nossa cidade. Começa quando, então? A semana vai de 12 a 16 de março agora. 12 o que é uma segunda? É uma segunda, é de segunda a sexta, e durante essa semana a gente vai promover os eventos nas universidades, como eu disse, que são parceiros. Cada dia numa universidade? Cada dia em uma universidade. A gente começa na Unip, que vai ser segunda-feira. Tem um tema específico, um convidado específico? A cada dia o que acontece especificamente, Gustavo? Então, durante a semana a gente monta painéis, porque quando você fala em evento para um jovem na cidade de Santos, tem alguns temas que você não pode deixar de abordar. Por mais que algumas pessoas digam, talvez esse tema já esteja um pouco batido, mas, por exemplo, você não pode pensar numa semana de eventos para jovens em Santos, no atual momento, sem fazer um painel dedicado aos 120 anos do Porto de Santos, por exemplo. Espetacular. É um painel que você não pode deixar. Todo ano a gente fala de Porto, todo ano um dos painéis é Porto. E por mais que isso pareça batido, na verdade não é, porque em um ano acontece muita coisa. Nossa. E tem acontecido. Você que faz parte do CAP sabe do que eu estou dizendo. E você que vive do Porto também, né? Então esse é um dos painéis que a gente vai montar, sem dúvida nenhuma. A gente já está bastante avançado nesse painel. Tem algum foco principal? A gente vai falar sobre oportunidades no Porto de Santos, desenvolvimento e oportunidades do Porto de Santos, perspectivas daqui para frente, com tudo isso que tem ocorrido, desses novos terminais que estão sendo licitados, alguns já estão até aprovados. Sim, temos 2 grandes terminais, a BTP, Brasil Terminais Portuários, e o terminal da Embraport, que todos devem entrar em atividade no final desse ano, início do ano que vem. Exatamente. E vamos mudar Eu vou te dar uma dica. Nós, como membros do CONSAD, o CONSAD aprovou a semana retrasada o novo PDZ. É o Plano de Zoneamento do Porto de Santos. É a Constituição do Porto. Nossa. Isso é uma grande novidade que projeta o Porto, uma perspectiva para o Porto em termos de futuro. Isso é um tema que vocês efetivamente vão ter que debater. Sem dúvida é um nenhuma. raio-x do Porto e visando principalmente o futuro. Nós falamos só da segunda-feira, dia 12. Não, esse nem é segunda-feira. O evento de Porto vai ser na quarta. Então, na quarta. Na segunda. Nós vamos para o segundo intervalo e voltamos para falar mais. Até o final, nós só vamos falar dessa Semana do Jovem Empreendedor. Vamos, então, voltar na segunda-feira para saber a programação inteira. E, desde já, você está convidado a participar. Fique conosco. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Voltamos com o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com. Hoje, o nosso convidado, Gustavo Pierotti, ele que é coordenador da ACS Jovem. Terminamos o segundo bloco, vamos correr, porque senão a gente não chega na sexta-feira. O programa está fluindo bem, e quando o programa flui bem, ele passa rápido, infelizmente. E nós estamos falando da Semana do Jovem Empreendedor, que é a próxima grande atividade da ACS Jovem. É isso aí. Como diz o outro, começar pelo começo, na segunda-feira, vai de segunda-feira, na segunda-feira. Ah, bom, na segunda-feira de manhã, às 10 horas da manhã, a gente vai ter a abertura da semana, que vai ser na própria CS, onde a gente vai apresentar a semana, a grade completa de atividades. Isso a gente vai fazer. Aí seria a solenidade formal, Gustavo? É uma solenidade formal, de abertura. Nenhuma atividade, nenhuma apenas atividade, abertura só oficial. abertura. E aí no mesmo dia, à noite, a gente vai ter o primeiro painel, que vai ser o painel Óleo e Gás, que vai ser realizado em parceria com a Unip. Inclusive o professor Edson, que é membro da diretoria da ACS e também é diretor da Unip, vai fazer parte da mesa. Coordenador da Câmara Setorial de Ensino. E uma grande autoridade acadêmica da área, que ele está se doutorando agora na área de petróleo e gás, então nada mais oportuno do que a gente realizar esse evento na Unip. Então vai fazer parte o professor Edson, nós convidamos o secretário municipal Márcio Lara para falar sobre a parte do Parque Tecnológico. Excelente, eu participei ativamente, eu que digo, a Associação Comercial tem participado ativamente. Na semana passada, temos um passo importantíssimo para a fase final do credenciamento do Parque Tecnológico. Excelente, um tema super atual. E o Márcio Lara, a gente estendeu o convite a ele na última sexta-feira, ele já aceitou, vai participar também. Isso tudo na segunda? Tudo na segunda, um painel na segunda-feira. Na terça? Na terça-feira de manhã, nós teremos um empresário de São Leopoldo, um senhor chamado Silvino Jeremia. Tive a oportunidade de assistir uma palestra dele num evento que aconteceu na Editora Abril. Tema qual é? Ele é uma pessoa brilhante, ele vai falar sobre como você reinvestir nos seus colaboradores e de que maneira isso acaba impactando no resultado da sua empresa. Então esse senhor, só para você ter uma ideia, foi através dele que se criou uma lei federal de que dinheiro que se investe no estudo dos colaboradores, esse dinheiro não pode ser tributado. Ele começou a pagar estudo para os seus funcionários e um dia bateu na porta dele um fiscal do INSS querendo tributar e ele disse que não pagava. E falou que pode me processar, eu não pago, e aí ele escreveu uma carta na época, isso foi em 96, escreveu uma carta na época, essa carta foi parar na mão do Reinaldo Stefanes, que era o ministro da Previdência da época, foi parar na mão do Fernando Henrique Cardoso, que se sensibilizaram com a história dele, concordaram com o pleito dele, falando, poxa, não tem cabimento. Está investindo em educação. Está investindo em educação, como é que o governo quer pagar? Por extensão no próprio país, na educação no próprio país. Isso na terça de manhã. Isso na terça de manhã. À noite tem alguma atividade? Onde vai ser na terça? Vai ser na Unip de novo. Aí à noite, na terça-feira, a gente está fechando o painel de 120 anos de Porto, que a gente... Na terça-feira à noite, que a gente acabou de comentar, eu tinha falado quarta, mas é terça. Na quarta, a gente ainda está dependendo de algumas confirmações, mas uma das pessoas que a gente vai trazer é um diretor de cinema santista, um jovem de 30 e poucos anos, chamado Afonso Poiá. Ele acabou de fazer um filme chamado Dois Coelhos, com a Alessandra Negrini, o Cássio Ciocler, e ele também é dono de uma produtora chamada Black Maria. Então é um grande exemplo totalmente empreendedorismo, exatamente. Né? Muito bom, e esse filme que ele fez é um filme que está estourado de bilheteria. Em uma semana parece que ele já recuperou todo o investimento dele. Que beleza. Ele está indo super bem. Isso na quarta? Na quarta-feira. A gente ainda não sabe se vai ser de manhã ou à noite. Não, isso provavelmente vai ser na Unimonte. Esse a gente ainda está a confirmar. Na quarta ainda, a gente está tentando, e aí seria a grande cereja do bolo, um empresário chamado Alexandre Tadeu. Ele é simplesmente o dono da Cacau Show. Ele começou vendendo chocolate de porta em porta. Vai distribuir chocolate lá na Tomara. Começou distribuindo chocolate de porta em porta, ajudando a mãe. Hoje ele tem uma empresa que tem mais de 1000 franquias, que fatura R$1 bilhão por ano. Então, se a gente pensa num exemplo de empreendedorismo, esse cara ele é um dos top do Brasil. Quer dizer, ele conseguiu fazer o negócio virar desde o... Na quinta-feira de manhã, a gente vai ter um dos painéis que, sem demérito aos outros, que eu acho que vai ser um dos mais importantes, que a gente vai reunir o Paulo, do Sebrae, e um representante da Endeavor. A Endeavor também é um instituto de fomento ao empreendedorismo, responsável por uma pesquisa muito importante que saiu agora em janeiro, que mapeou os cursos de administração e os cursos de empreendedorismo que existem hoje no Brasil e chegou à conclusão de que esses cursos são muito teóricos e que falta às universidades brasileiras, por exemplo, mais atividades práticas, como, por exemplo, trazer empreendedores para fazer palestras nas universidades, que é justamente o que a gente está fazendo. Então, esse estudo saiu em janeiro e simplesmente veio a corroborar com tudo que a gente tem desenvolvido. Quer dizer, nós temos agora certeza que nós estamos no caminho certo. Para você ter uma ideia, esse estudo foi um estudo mundial,
mais de 40 países, e chegou-se à conclusão que o Brasil, comparado aos outros países, 6% das universidades brasileiras trazem empreendedores para falar para os universitários, ao passo que no exterior esse número é de 71%. Meu Deus do céu. E sexta, para a gente encerrar. Esse é um número bem... Chegamos à sexta. Na sexta a gente vai ter um evento na Unisanta. Termina na sexta. Termina na sexta. A gente vai ter um evento na Unisanta de empreendedorismo na área de tecnologia. E aí a gente está trazendo um jovem também de 20 e poucos anos de Caraguatatuba, que é filho de um dono de padaria em Caraguatatuba, que hoje tem uma empresa com sede em São Paulo e filial no Vale do Silício. É um milionário dos .com, que a gente chama, né, das empresas .com. Ele acabou de desenvolver um aplicativo chamado ClickPick, onde ele, através de um iPad, ele escaneia uma página de jornal, por exemplo, aí tem a foto de um gol, vai dar um exemplo básico. Tem a foto do Neymar comemorando um gol. O iPad escaneia aquela foto e já consegue achar o vídeo. É um aplicativo inteligente, vai. Ele já consegue achar o vídeo do gol do Neymar que deu origem àquela foto. Isso é só um exemplo. Esse rapaz já esteve dando entrevista ao Jô Soares, tem 24, 25 anos e é um excelente exemplo de empreendedorismo. Isso na sexta-noite? Isso na Unisanta? Na Unisanta. Infelizmente acabou. Puxa vida. Olha, mas você vai voltar. Eu vou voltar. Se Deus quiser, mais perto, a gente volta a divulgar a programação. Eu ia te pedir isso, por favor, porque a gente está, inclusive, fechando os patrocínios da semana. O objetivo do nosso acesso na TV é isso. Que eu gostaria que, oportunamente, quando a grade estivesse fechada também, você, por favor... Está praticamente, né? Pode ter outra mudança, mas acho que a base está fechada. A base está fechada. E, aliás, excelente base. E quero destacar também a grande conexão que existe hoje, sem nenhuma crítica às outras gestões. Hoje é uma conexão muito grande entre a CS Jovem e a diretoria da Associação Comercial. Gustavo, inclusive, participa, é uma novidade da nossa Associação Comercial, uma decisão da diretoria. A CS Jovem tem assento permanente nas reuniões da diretoria executiva da Associação Comercial de Santos. Sucesso, obrigado. Boa sorte, assim que tiver consolidado a gente volta. Tá bom. Para encerrar mais alguma coisa? Não podia deixar de citar alguns membros da nossa equipe. Por favor. Que são fundamentais para que a semana esteja saindo do papel, que é o meu vice-coordenador Pedro Mesquita, filho do Mesquita, que vocês estão bem conhecem. Está devendo uma visita, hein? Está devendo. O Eric Sanches, que foi o ex-coordenador e continua sendo muito ativo, enfim, toda a equipe de coordenadoria, Ricardo Serra, os irmãos Merrano, Rogério Renato, o Humberto de Souza, a própria Mariana, o Rafael Medeiros, da MSC, uma excelente aquisição recente que a gente teve no nosso núcleo, e não quero cometer nenhuma injustiça, talvez eu esteja esquecendo, claro, todos os outros conselheiros. Todos que participam, o importante é isso. Todos que participam, que têm sido muito importantes nesse desenvolvimento da CS Jovem. Gustavo, um abraço, muito obrigado. Obrigado a você, Márcio. Um abraço, até a próxima. Seja feliz.